Eu encontrei uma criança desacordada na chuva, sozinha, sem nenhuma identificação. E sem pensar duas vezes, joguei tudo que eu tinha no carro e corri para o hospital. O que eu não sabia é que aquela menina era filha do homem mais rico do estado. E o que aconteceu depois disso mudou a minha vida e a vida do meu filho, de um jeito que eu nunca vou conseguir explicar direito. Mas vou tentar, porque essa história precisa ser contada. Naquele dia, eu tinha saído do meu segundo emprego às 11 da noite. Estava chovendo muito, daquelas chuvas que parecem que o céu inteiro resolveu desabar de uma vez. Eu estava exausto, com fome e com R$ 42 na conta bancária. Meu filho, o Theo, tinha 8 anos na época. Ele estava em casa sozinho esperando eu chegar para poder dormir. Aquilo pesava em mim todo dia, trabalhar tanto e ainda assim não consegui dar uma vida decente para ele. Foi quando eu vi ela, do lado de uma árvore, na beira da estrada de terra que eu usava como atalho. Uma menina pequenininha, uns 6 anos no máximo, deitada no chão, encharcada. Eu travei o carro na hora. Desci correndo. Chamei ela várias vezes. Nada. Ela estava respirando, mas fraquinho. Os lábios dela estavam roxos de frio. Não pensei em mais nada. Peguei ela nos braços, coloquei no banco de trás e fui para o hospital em velocidade máxima. Na recepção eu gritei pedindo socorro. Os enfermeiros vieram correndo, levaram ela para dentro. E aí eu fiquei parado no corredor, todo molhado, sem saber o que fazer. A atendente me perguntou se eu era familiar. Falei que não, que tinha achado ela na rua. Ela me olhou de um jeito estranho. Aquele olhar que a gente aprende a reconhecer quando é pobre e está num lugar que não é o seu. Mas eu não fui embora. Fui até a máquina de café, comprei um com as moedas que estava no bolso e sentei para esperar. Fiquei lá por 4 horas. Liguei para o vizinho, pedi para checar o Theo. Ele foi lá, o menino estava dormindo. Aí eu respirei e continuei esperando. Não sei nem te explicar por quê. Só sabia que não conseguia ir embora sem saber se ela estava bem. Quando o médico veio me falar, eram quase 3 da manhã. Ele disse que ela estava estável. Hipotermia leve, alguns arranhões, mas que se eu tivesse demorado mais meia hora para encontrar ela, o quadro poderia ter sido muito mais grave. Aquilo me bateu no peito de um jeito diferente. Pedi para ele saber o nome dela. Ele hesitou, mas disse. A pulseirinha que ela estava usando tinha gravado Sofia, só o nome. Nada mais. Mas aquele nome, eu tinha visto aquele nome. Tinha lido aquele nome num outdoor enorme na entrada da cidade 3 semanas antes. Sofia Drummond, filha desaparecida do empresário Renato Drummond. Recompensa para quem tiver informações. O homem que tinha metade dos armazéns da cidade no nome. O mesmo que tinha demitido 300 pessoas da fábrica onde meu pai trabalhou a vida inteira. Eu fiquei parado, olhando para o teto do corredor por um bom tempo. Aquilo não fazia sentido. O que a filha de um bilionário estava fazendo sozinha, de noite, numa estrada de terra no meio do nada? Mas o que veio depois, eu nunca poderia ter imaginado. Eram quase 5 da manhã quando o hospital virou outro lugar. Eu ouvi o barulho primeiro, carros chegando, mais de um. Depois, passos rápidos no corredor, muitos ao mesmo tempo. E então, ele entrou, Renato Drummond, em pessoa. 2 seguranças na frente, um homem de terno atrás dele, com uma pasta na mão. Ele chegou na recepção, disse o nome da filha e em menos de 2 minutos já estava com todos os médicos em volta. Dinheiro faz isso. Abre porta de madrugada sem nem precisar pedir. Eu estava sentado num canto exausto, com a roupa ainda úmida. Um dos seguranças me viu e veio na minha direção. Perguntou quem eu era. Falei que era eu quem tinha trazido a menina. Ele me olhou de cima a baixo e foi chamar o chefe. Drummond veio até mim com aquela postura de quem nunca precisou pedir nada na vida. Me perguntou o meu nome, onde eu tinha achado a Sofia, o que eu tinha feito com ela antes do hospital. Cada pergunta soava como uma acusação disfarçada de educação. Eu respondi tudo com calma. Mostrei meu documento. Expliquei o caminho, o horário, que eu não tinha tocado nela, além de tirar ela do chão e levar para o hospital. O homem de terno do lado dele anotava tudo. Era como dar depoimento sem estar num delegacia.
Eu estava prestes a pegar minha chave e ir embora quando ouvi um grito vindo do corredor, uma voz pequenininha, aguda. Tio, tio, não vai embora. Eu me virei. Era a Sofia, de pé no corredor com um cobertor nos ombros apontando para mim. Ela tinha me chamado de tio porque foi a primeira palavra que veio para ela. Mas o que importava era o que veio depois. Ela correu em direção a mim, não ao pai. A enfermeira tentou segurar, mas ela escapou e travou os braços em volta da minha cintura. Drummond ficou parado. Vi o rosto dele mudar, não de raiva, de algo que eu não consegui identificar na hora. A Sofia ficou me abraçando e repetindo. Ele me achou. Ele ficou aqui comigo. Aquele momento silencioso pesou mais que qualquer coisa que eu poderia ter dito. Aquele abraço mudou o tom de tudo, mas o que o bilionário fez em seguida, ninguém, nem eu, nem os seguranças, nem o homem de terno, estava esperando. Ele mandou todo mundo sair da sala. Seguranças, advogado, enfermeiros, todo mundo. Ficamos só eu e ele. Ele puxou uma cadeira, sentou e pela primeira vez, desde que tinha chegado, pareceu um ser humano normal. Cansado, envergonhado, pequeno. Ele me contou que a Sofia tinha fugido de casa. Não tinha sido um sequestro, não tinha sido acidente. Ela tinha saído de madrugada porque queria achar um pai que ficasse em casa. Foram as palavras exatas dele, repetindo o que a filha tinha escrito num bilhetinho. Ele ficou em silêncio por um tempo depois de falar isso. Eu também. Não tinha nada que eu pudesse dizer que fosse fazer aquilo doer menos. Um menino de 8 anos em casa me esperando. Ele com uma filha que fugiu para achar um pai presente. A gente estava nos dois lados da mesma dor. Então ele me olhou e disse, quanto você ganha por mês? Eu estranhei a pergunta, respondi. Ele ficou quieto de novo. Depois disse, você ficou aqui 4 horas de madrugada com uma criança que você nunca tinha visto na vida, sem saber quem ela era, sem esperar nada. Eu tenho funcionários que não fariam isso pela própria família. Ele abriu a pasta que o advogado tinha deixado na cadeira, tirou um papel, empurrou na minha direção. Era uma proposta de emprego, coordenador de logística na empresa dele, salário 4 vezes maior que o meu somado. Eu não consegui falar nada por uns 30 segundos. Ele completou, não é caridade, eu preciso de gente de verdade ao redor de mim. Aprendi isso essa madrugada de um jeito que eu não queria ter aprendido. Olhei para o papel, olhei para ele, e pela primeira vez em anos, senti que talvez as coisas pudessem mudar. Aceitei, não por causa do dinheiro, embora o dinheiro tivesse mudado tudo para mim e para o Theo. Aceitei porque eu vi em Drummond algo que eu reconheci, um pai tentando consertar o tempo perdido. E eu sabia exatamente como aquilo pesava. Hoje o Theo tem 12 anos. Eu trabalho num horário fixo. Estou em casa quando ele volta da escola. A Sofia e ele viraram amigos, o que ninguém apostaria. E Drummond, ele ainda é o homem mais rico da cidade, mas agora também vai buscar a filha na escola às vezes. Uma noite de chuva, R$ 42 na conta, e uma criança no meio da estrada. Às vezes a vida inteira muda num momento que você nem estava planejando. Se essa história te tocou de algum jeito, deixa o like. E me conta nos comentários, você teria parado o carro?